Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h11 aqui na capital. Na semana passada, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e o Ministério da Saúde anunciaram a confirmação do primeiro caso da variante popularmente conhecida como Aedes da Covid-19 aqui no Brasil. E você que usa rede social provavelmente viu, né? Aquelas manchetes. Muitas vezes vai lá um clickbait, como se diz, né? É altamente mutável, o Reino Unido já anuncia volta das máscaras, coisa e tal, aí já bate aquela ansiedade na gente, do tipo, meu Deus, será que tá voltando tudo de novo? E aí, o que fazer, o que não fazer? Vamos lá, colocar a bola no chão, né? Vamos conversar aqui, ao vivo, com imagens para você que nos assiste no YouTube da Band Minas, com o diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, o Paulo Roberto Lopes Correia. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia, tudo bem sim. Obrigado aí pela oportunidade. A gente agradece. Paulo, primeira pergunta, o quão preocupado devemos ficar com essa nova subvariante? O que a gente já sabe dela? Então, essa subvariante, né, na verdade, ela é uma cepa da variante que estava circulando, né, daquela variante Ômicron, que na verdade também é derivada da cepa original que causou a pandemia lá no final de 2019, né? Essa subvariante, ela é chamada EG5 pela Organização Mundial de Saúde, mas ela tem esse nome não oficial, Aedes, né? Ela começou a circular no mundo, na verdade, em fevereiro desse ano, e a Organização Mundial de Saúde estava monitorando como é que seria o impacto dela do ponto de vista mundial. Quando foi em agosto, ela passou a denominar essa cepa EG5 como uma cepa de interesse. Por quê? Porque ela começou a circular em mais de 50 países do mundo. E o que se sabe dessa cepa, né, essa cepa EG5 ou cepa Aedes, é que ela tem uma transmissibilidade muito intensa, apesar de que os dados atuais não mostram gravidade dos casos. Então, ela parece que ela fura as nossas defesas do organismo, então ela consegue infectar as pessoas, mas não de forma grave, né? Então, isso é uma certa situação que nos deixa mais tranquilos. Mas, de qualquer forma, ela causa casos de Covid, né? Então, a gente não pode deixar também de trazer essa avaliação que ela vai causar absenteísmo, vai causar afastamento das pessoas das atividades e poder, inclusive, atingir pessoas que são de grupos de risco. Então, por isso que existe essa preocupação, né? O Paulo, quem fala é Murilo. Paulo, desde o início da pandemia, a gente sempre olhou para a Europa, de certa forma, como um futuro, né? Depois de 2, 3 meses, o que estava acontecendo lá, chegava aqui ao Brasil, às vezes até com intervalo menor um pouco. O que a gente pode esperar dessa variante? Você falou que ela passou a ser considerada uma cepa relevante, né? Por estar presente em mais de 50 países. O que a gente pode esperar da chegada dessa cepa aqui no Brasil, assim, em termos de cronograma? Isso é monitorado também? Sim, nós temos uma rede, né, que avalia todos os vírus que estão circulando derivados da cepa original do SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causa a Covid-19, e a gente acompanha ele para saber qual que é o tipo de sublinhagem que está circulando no momento, né? Então, no Brasil, após a detecção desse primeiro caso em São Paulo, é esperado que a gente consiga agora identificar outros casos, né? Não só em São Paulo, mas também em outros estados, porque é um vírus de muita facilidade de transmissão de uma pessoa para outra. Então, a gente faz isso, normalmente tem esse período de algumas semanas a meses para ele começar essa cepa que está circulando agora, superar a cepa anterior, que era a cepa chamada XBB. Então, essa cepa XBB, que é a que está circulando com mais intensidade hoje, né, derivada da Ômicron, ela deve começar a ser superada por essa cepa agora, que é a cepa EG5 ou cepa Aedes, né? Então, é questão de tempo, né? Isso depende muito da questão climática. Então, períodos de maior circulação de vírus favorece a transmissão não só do vírus da Covid, mas de outros vírus, e isso tem a ver, então, com a sazonalidade. Então, possivelmente, nós vamos começar a aparecer casos dessa cepa agora no Brasil com uma intensidade maior. O que a gente não gostaria é que o agravamento, né, que essa cepa tivesse uma possibilidade de trazer casos graves. Até o momento, isso não tem ocorrido, felizmente. Diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Belo Horizonte, é o Paulo Roberto Lopes Correia. Paulo Roberto, a Luciana falando com você, bom dia. Bom, Paulo, para a gente monitorar é preciso
testagem, né? As pessoas que apresentam aquele sintoma ou os sintomas têm que fazer ali a testagem para verificar realmente, né, de qual cepa se trata ali a questão. Como está essa questão da testagem aqui em Belo Horizonte, né? E também levando em conta que para minimizar aí, né, os sintomas ou evitar que a doença se agrave, a vacinação, ela é fundamental. E em Belo Horizonte, pelo menos, tá bem baixa, né? Tá bem baixa aí a porcentagem de adultos vacinados com aquela segunda dose do reforço. O que a prefeitura está fazendo para tentar resolver essa questão e a testagem também? Luciana, bom dia. São ótimos pontos que você tocou aí, a questão da testagem, a questão da cobertura vacinal, né? A gente faz a testagem aqui em Belo Horizonte, né? Então, tanto para casos graves, aqueles pacientes que têm sintomas respiratórios, não só de Covid, mas para outros vírus, da influenza, vírus respiratório essencial, a gente faz a testagem desses pacientes, tanto em unidade de pronto atendimento, quanto também dos pacientes que vão para a internação, seja em enfermaria ou leite de terapia intensiva, mas também para a população em geral, né? Então, hoje nós temos 9 centrais de testagem em Belo Horizonte, um por regional, além de uma outra também aqui na região Centro-Sul, que funciona aqui na Faculdade FELUM, da Faculdade das Ciências Médicas, né? E aí, para esse tipo de testagem, para pacientes que não estão em unidade de pronto atendimento ou não estão internados, é preciso fazer um pré-agendamento. Então, o usuário vai entrar no portal da prefeitura e fazer a solicitação de marcar um dia para fazer a coleta desse exame. E a partir dessa coleta é que a gente monitora, então, qual que é o vírus que possivelmente aquela pessoa está sendo atingida naquele momento, né? Se é o vírus da Covid, se é o do vírus da gripe, se é um outro vírus respiratório. E com isso a gente consegue monitorar, identificar qual que é o vírus mais prevalente. E isso é extremamente importante para o nosso monitoramento. Mas um outro dado importante que nos preocupa é a questão da cobertura vacinal, né? Tanto para a gripe, né? Nós terminamos a campanha de gripe agora, dia 31 de julho, e somente 55%, em torno de 55% do público elegível para tomar vacina teve a vacinação colocada em dia, né? Então, isso nos chama atenção que essas pessoas do grupo vulnerável está desprotegido. Quase metade das pessoas não tomou essa vacina. E, além disso, a vacina contra a Covid, né? Hoje, a cobertura de pessoas que já foram chamadas para tomar a vacina bivalente, que é uma vacina ainda muito eficaz, né? Que tem uma cobertura muito boa, inclusive para essas cepas que estão circulando hoje, somente 54% do público acima de 60 anos, aliás, 51% do público acima de 60 anos tomou a vacina bivalente. Quando a gente vai para a faixa etária de 18 a 59 anos, somente 22% tomou a bivalente, né? Então, fica aqui um alerta para a população, né? Nós temos a vacina disponível em todos os 152 postos de vacinação de Belo Horizonte, além de alguns postos extras também. Ela está disponível, ela é segura e ela vai proteger a população que ainda não tomou essa vacina. Então, além disso, então, é um recado importante aqui. Mas, além disso também, né, nós temos que lembrar das medidas de proteção, não só da vacina, mas de quê? Pessoas com sintomas gripais, né, continuar utilizando máscara, evitar contato com pessoas que estão de grupo de risco, manter o isolamento preconizado para a doença respiratória e fazer a testagem também. Então, são dicas importantes que devem ser mantidas para a população no dia a dia, não só por causa da Covid, mas por causa também dos outros vírus respiratórios que circulam atualmente aqui em Belo Horizonte. É um protocolo de etiqueta, né, nesse caso. Ô Paulo, números da vacinação das crianças, como é que tá? Eu lembro que alguns recortes ali estavam com o percentual super baixo também, né? Exatamente, é um outro ponto importante, né? A vacinação, se dos adultos é ruim, das crianças, infelizmente, ainda é mais crítico ainda, né? Então, por exemplo, as crianças de 5 a 11 anos de idade, que já foram chamadas para tomar dose de reforço, né? Aquela terceira dose, somente 28% tomou essa dose de retorno, quer dizer, menos de um terço das crianças. E quando a gente vai para as crianças menores, ainda de 3 a 4 anos, somente 28% tomou a segunda dose da vacina. Então, quer dizer, quase 70% das crianças que já tomaram a primeira dose, entre 3 e 4 anos, não tomou a segunda dose. Então, isso deixa essas crianças muito vulneráveis a ter a Covid. E nós temos casos de internação por Covid em crianças, em adultos também, e, infelizmente, óbitos, né? Então, nós tivemos esse ano, em Belo Horizonte, mais de 70 óbitos por Covid. Então, é um recado importante para as pessoas, né, que estão com atraso vacinal, olhar o seu cartão de vacina, procurar a unidade de saúde e atualizar a sua vacina o mais breve possível. Não adianta tomar vacina depois que adoeceu, né? Ela vai proteger para frente, mas o importante é proteger agora, né? E o momento é esse.
É isso, recado dado aí, portanto. 10h21, a gente conversou aqui na Band News FM com o diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica da Prefeitura de Belo Horizonte, o Paulo Roberto Lopes Corrêa. Paulo, muito obrigado, viu, pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado aí pela oportunidade, um abraço a todos e bom dia. Outro bom dia.